No extremo norte da América do Norte existe um lugar tão vasto e implacável que desafia a compreensão humana. Aqui, onde a aurora boreal pinta o céu com tons verdes e roxos etéreos, onde as montanhas se elevam até as nuvens, e onde o silêncio pode ser tão absoluto que é ensurdecedor, a natureza luta suas batalhas mais espetaculares pela sobrevivência. Este é o Alasca, 2,5 vezes o tamanho do Texas, mas com menos habitantes que São Francisco. Uma terra onde as temperaturas chegam a menos 18 graus Celsius, onde os dias de verão se estendem para sempre sem escuridão, e onde o próprio solo pode se mover e rachar sob a pressão de forças geológicas. Das águas geladas do Mar de Bering aos picos imponentes do Denali, das florestas tropicais temperadas do sudeste à tundra varrida pelo vento do Ártico, o Alasca se transforma dramaticamente conforme as estações do ano passam por seu ciclo eterno. Bem-vindo ao Alasca, onde cada estação traz seus próprios desafios, suas próprias oportunidades e seu próprio conjunto de criaturas extraordinárias que desenvolveram estratégias extraordinárias não apenas para sobreviver, mas para prosperar aqui. À medida que o inverno se aproxima no Alasca, a terra se transforma em algo estranho e hostil. As temperaturas caem tanto que a respiração se cristaliza instantaneamente no ar. O sol, quando aparece, paira baixo no horizonte como uma lembrança pálida e distante de calor, projetando longas sombras azuis sobre uma extensão branca sem fim. Não é só frio. É uma estação que testa todos os seres vivos ao seu limite. A neve não cai simplesmente. Ela atinge com a fúria dos ventos do Ártico, que podem atingir a força de um furacão, esculpindo a paisagem em montes de neve fantásticos e criando condições de apagão que podem desorientar a vida selvagem. Neste deserto cristalino, os predadores tornam-se mais desesperados, mais astutos, mais implacáveis. O equilíbrio entre caçadores e presas muda drasticamente, à medida que as presas lutam para encontrar alimento sob camadas de neve, que podem atingir profundidades de 6 metros ou mais. Cada caloria queimada na busca por sustento é uma aposta com a própria morte. Aqui, nesta terra de extremos, o inverno não é apenas uma estação, mas um testador incansável que testa cada adaptação, cada instinto, cada vontade de sobreviver. Aqueles que passam neste teste ganham um lugar entre os sobreviventes mais extraordinários da natureza. O urso polar emerge de sua toca como um fantasma, seu corpo enorme movendo-se com uma graça surpreendente pela paisagem congelada. Este predador de topo, que pode pesar até 650 quilos, passou os primeiros meses do inverno em estado de hibernação móvel, alimentando-se das reservas de gordura acumuladas durante a temporada de caça do ano anterior. Agora, com seus filhotes ao seu lado, uma ursa polar enfrenta o maior desafio de sua vida. Ele permanece imóvel à beira de um bloco de gelo, seu nariz preto vasculhando o ar em busca do cheiro que simboliza a sobrevivência. Foca. Sua audição, 14 vezes mais aguçada que a de um humano, consegue detectar a respiração de uma foca através de 1 metro de gelo sólido. Cada fibra do seu ser está concentrada neste momento, nesta oportunidade que pode não se repetir por dias. Sob o gelo, uma foca anelada descansa em seu buraco de respiração, alheia à morte que espreita acima. A paciência do urso é lendária. Ele espera por horas, imóvel como uma estátua, pelo momento perfeito para atacar. Quando chega, sua enorme garra corta o gelo com a força de uma marreta, arrastando sua presa para a superfície em um movimento explosivo. Seus filhotes observam e aprendem, absorvendo lições que determinarão se eles sobreviverão ao primeiro inverno.
Eles ainda dependem do leite materno, mas também precisam começar a entender o cálculo brutal da sobrevivência no Ártico. Cada caçada bem-sucedida da mãe determinará não apenas sua sobrevivência imediata, mas também sua capacidade de aprender as habilidades necessárias para enfrentar o gelo sozinhos. As adaptações do urso polar são praticamente milagrosas. Seu pelo parece branco, mas na verdade é transparente, agindo como cabos de fibra óptica que canalizam a luz ultravioleta para a pele negra subjacente, onde a absorve como calor. Suas patas enormes, de até 30 centímetros de largura, servem como raquetes de neve e remos, permitindo-lhe atravessar gelo e água com a mesma eficiência. Camadas e mais camadas de gordura o isolam do frio, o que mataria a maioria dos mamíferos em questão de minutos. No entanto, mesmo este predador perfeitamente adaptado enfrenta desafios sem precedentes. O gelo do qual depende torna-se menos confiável, formando-se mais tarde e quebrando-se mais cedo a cada ano. Distâncias maiores gastas nadando entre blocos de gelo testam até mesmo sua notável resistência. A própria base de sua existência vacila sob suas enormes garras. À medida que o urso polar desaparece na neve rodopiante, outro drama se desenrola nas profundezas da floresta boreal do Alasca. Aqui, onde abetos e abetos criam um quebra-vento natural contra as rajadas do Ártico, os caribus da floresta se movem como uma sombra viva no crepúsculo de inverno. Esta não é a migração em massa que a maioria das pessoas associa aos caribus. Eles são habitantes de florestas, rebanhos menores que se adaptaram à vida entre as árvores em vez da tundra aberta. Seus cascos largos e côncavos funcionam como raquetes de neve naturais, permitindo-lhes caminhar na neve, que prenderia outros animais. O som de clique que emitem a cada passo serve como um sistema de comunicação, ajudando os membros do rebanho a se manterem em contato mesmo durante as piores nevascas. Um caribu macho raspa a neve com os cascos, em busca de líquens e grama congelada que lhe permitirão sobreviver ao longo inverno. Seus chifres, perdidos há apenas algumas semanas, lhe deram uma aparência estranhamente vulnerável, mas ele não dedica mais sua energia a demonstrações de dominância. Agora, a sobrevivência é sua única preocupação. Sua respiração cria grandes nuvens de vapor no ar a menos 40 graus Celsius, enquanto se movem metodicamente ao longo de sua rota de busca. Cada movimento é calculado para conservar energia. Ao contrário de seus primos da tundra, que migram centenas de quilômetros para escapar do clima rigoroso, os caribus da floresta aprenderam a se adaptar ao inverno em vez de fugir dele. O rebanho avança pela floresta em fila indiana, cada animal seguindo precisamente os rastros do anterior. Esse comportamento, chamado de craterização, cria um caminho eficiente na neve profunda e ajuda todo o rebanho a conservar calorias valiosas. O animal da frente muda com frequência, compartilhando a exaustiva tarefa de abrir caminho. Lobos rondam os limites da consciência, predadores inteligentes que entendem que o inverno enfraquece até o caribu mais forte. A eterna dança entre predador e presa se torna mais intensa quando cada erro significa a morte, não apenas para o indivíduo, mas potencialmente para os filhotes que não nascerão se seus pais não sobreviverem até a primavera. A pelagem de inverno do caribu é uma maravilha da engenharia natural. Os pelos ocos retêm o ar quente próximo à pele, enquanto o subpelo denso fornece isolamento adicional. Suas narinas são especialmente adaptadas para aquecer o ar que entra antes que ele chegue aos pulmões, prevenindo assim os danos aos tecidos que resultariam da inalação de ar tão frio que congelaria a pele exposta em minutos. À medida que a escuridão desce sobre a floresta como um cobertor pesado, os caribus se deitam em recantos abrigados entre as árvores. Eles se levantam a cada poucas horas para se alimentar,
seguindo um ritmo ancestral que maximiza suas chances de encontrar comida e minimiza sua exposição a predadores e ao frio mortal. A noite agora pertence a outros caçadores. Bem acima da copa da floresta, onde a aurora cria um teto mutável de luz colorida, a coruja das neves inicia sua patrulha. Esta magnífica ave, com seus penetrantes olhos amarelos e uma envergadura de quase 1,5 metros, viajou para o sul, vinda do Alto Ártico, à medida que as presas se tornavam escassas em seus locais de caça habituais. A coruja está imóvel em um pinheiro morto. Sua plumagem branca a torna quase invisível entre os galhos nevados. Ao contrário da maioria das corujas, que caçam principalmente pelo som, a coruja das neves depende muito de sua visão excepcional. Seus olhos amarelos brilhantes conseguem detectar o movimento de um lemingue sob a neve a mais de 800 metros de distância. Sob a neve, todo um ecossistema continua a funcionar. Camundongos, ratazanas e lemingues se movem por túneis na camada subnível, o espaço entre o solo e a camada de neve, onde as temperaturas permanecem relativamente estáveis. Esse mundo oculto é o território de caça da coruja, que aprendeu a interpretar os sinais sutis que revelam a localização de sua presa. Um movimento minúsculo, quase imperceptível, captura sua atenção. A cabeça da coruja gira com precisão mecânica, seu disco facial concentrando ondas sonoras como um radar natural. Ela salta de seu poleiro em completo silêncio. Suas penas especialmente adaptadas não emitem som enquanto cortam no ar. Suas garras, poderosas o suficiente para esmagar o crânio de um coelho, cortam a neve com precisão cirúrgica. A caçada termina em segundos, mas localizar a presa pode ter exigido horas de observação paciente. Esta é a realidade da caça de inverno no Alasca. Longos períodos de espera interrompidos por momentos de ação explosiva. O sucesso da coruja das neves na caça influencia diretamente seus planos reprodutivos para o ano seguinte. Em anos de abundância de presas, ela pode botar até 11 ovos. Em anos de escassez, pode não se reproduzir. Essa notável capacidade de ajustar a produção reprodutiva com base nos recursos disponíveis é uma das principais adaptações que permitem que sua espécie prospere em um ambiente tão imprevisível. A presença deles aqui é tanto uma bênção quanto um aviso. As corujas das neves só aparecem no sul do Alasca, quando suas principais presas no Alto Ártico sofrem um declínio drástico. Sua chegada sinaliza perturbações no extremo norte, mas sua destreza na caça ajuda a controlar populações de roedores, que de outra forma poderiam explodir na ausência de outros predadores. À medida que a coruja retorna ao seu poleiro com a presa nas garras, ela se torna parte da complexa teia de relações que define a sobrevivência no inverno no Alasca. Cada caçada bem-sucedida, cada tentativa fracassada, cada adaptação às condições adversas contribui para o grande drama da vida, que persiste em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. O vento aumenta, trazendo o cheiro de mais neve em seu hálito gelado. A aurora se intensifica no céu, tingindo a paisagem com cores que fazem a dura realidade da sobrevivência parecer quase mística. Este é o Alasca no inverno, indescritivelmente belo, mortal além da medida e repleto do espírito de criaturas que se recusam a se render ao frio. O primeiro sinal da primavera no Alasca não chega de forma suave. Chega com o estrondo estrondoso do gelo do rio se quebrando após meses de silêncio glacial, criando uma sinfonia de destruição e renovação que pode ser ouvida a quilômetros de distância. O som ecoa nas paredes das montanhas e ondula pelos vales como fogo de artilharia, anunciando que o inverno está finalmente começando a ceder. Mas a primavera no Alasca não se compara ao aquecimento gradual experimentado em regiões mais temperadas. Aqui, a transição pode ser violenta e dramática. Rios que foram rodovias sólidas por meses
de repente se transformam em torrentes de gelo e neve derretida, com suas margens esculpidas e remodeladas por forças que ofuscam a engenharia humana. A paisagem se transforma quase da noite para o dia, de um branco monocromático para uma explosão de verde, à medida que as plantas se apressam para aproveitar ao máximo a breve estação de crescimento do Alasca. O próprio ar parece vibrar com energia e possibilidades. Temperaturas que permaneceram abaixo de zero por 6 meses podem subir 40 graus em um único dia. A neve acumulada a esmeia a vários metros de profundidade está desaparecendo com uma velocidade impressionante, revelando uma paisagem que estava escondida desde outubro passado. O sol, ausente ou quase ausente por meses, agora nasce a cada dia, a ponto de a escuridão se tornar uma breve interrupção do que parece um dia eterno. Este é um momento de despertar, mas também de perigo. A quebra do gelo cria perigos que podem prender ou esmagar os incautos. A água derretida em movimento rápido abre novos canais e inunda caminhos já existentes. A abundância de vida emergente pode gerar uma competição acirrada por recursos e território. Nesta estação de beleza violenta e crescimento explosivo, cada criatura que sobreviveu ao teste do inverno agora enfrenta um novo desafio. Aproveitar as oportunidades da primavera enquanto navega por seus perigos singulares. As regras de sobrevivência mudam quase diariamente, à medida que a própria paisagem se transforma sob seus habitantes. De sua toca de inverno no alto de uma colina, uma ursa parda emerge piscando sob a forte luz do sol da primavera. Ela não come há 7 meses, vivendo exclusivamente de suas reservas de gordura, enquanto amamenta 2 filhotes nascidos nos dias mais escuros do inverno. Seu peso corporal caiu quase 40%, mas agora ela precisa reunir energia para guiar seus filhotes a um mundo repleto de oportunidades e repleto de desafios mortais. Os filhotes, nascidos cegos e indefesos há apenas 4 meses, agora rolam e brincam em volta do corpo enorme da mãe. Pesam apenas 9 quilos cada, pequenas bolas de pelo e energia, alheios aos perigos que os cercam. A vigilância da mãe determinará se eles chegarão ao primeiro aniversário. Ele desce cuidadosamente a encosta íngreme, agarrando-se às pedras e ao cascalho derretido com suas patas enormes. A cada poucos passos, ele para observar a paisagem, com o olfato atento a cheiros que possam indicar oportunidade ou perigo. Sua audição, aguçada o suficiente para detectar os passos de outro urso a quilômetros de distância, processa a complexa sinfonia de sons que preenche o ar primaveril. Ao pé da encosta, um riacho corre veloz, vindo da neve derretida, com água marrom de lodo e detritos. Lá, ela ensinará aos filhotes uma de suas primeiras lições cruciais: como pescar. Mas primeiro, ela precisa se alimentar. A grama que cresce ao longo da margem é a primeira vegetação fresca que ela experimenta em meses, e seu sistema digestivo, adormecido durante o inverno, começa lentamente a se reativar. Os filhotes observam cada movimento da mãe, compreendendo instintivamente que sua sobrevivência depende de aprender com o exemplo dela. Quando ela demonstra como revirar pedras para encontrar insetos e larvas, eles tentam imitar suas ações com suas patinhas. Quando ela descasca a casca de uma árvore para acessar a camada nutritiva de câmbio, eles tentam copiar sua técnica, embora seus esforços sejam mais lúdicos do que produtivos. Mas a primavera no Alasca traz perigos que vão além do simples desafio de encontrar comida. Ursos pardos machos, emergindo de suas tocas de inverno, representam uma ameaça mortal para seus filhotes. Esses animais enormes, alguns pesando mais de 450 quilos, veem seus filhotes não como membros de sua própria espécie, mas como obstáculos ao acasalamento com a mãe. A mãe ursa precisa navegar em um ambiente social complexo, onde um encontro inapropriado pode significar a morte de seus filhotes.
Ela conduz seus filhotes para terrenos mais altos, longe do fundo do vale, onde ursos maiores costumam vagar. Seus movimentos são determinados, mas cautelosos, e cada decisão é baseada na necessidade de encontrar comida e manter seus filhotes seguros. A abundância da primavera tem um preço. Aumento da competição e da agressividade de outros ursos, igualmente desesperados para se recuperar do inverno. À medida que a família de ursos se move por um prado coberto de flores silvestres emergindo, sua presença desencadeia uma reação em cadeia por todo o ecossistema. Esquilos terrestres se lançam em suas tocas, e seus chamados de alerta alertam outros pequenos mamíferos sobre o perigo. Pássaros abandonam sua busca por alimento para perseguir os ursos a uma distância segura, e seus gritos ásperos se somam à cacofonia de vozes primaveris. No entanto, embora represente um perigo para criaturas menores, a mãe ursa desempenha uma função ecológica essencial. Suas patas enormes e garras poderosas arejam o solo enquanto ela escava em busca de raízes e roedores, criando condições propícias ao crescimento das plantas. Seus excrementos depositam nutrientes na paisagem, fertilizando as próprias pastagens por onde ela passa. O salmão que ela captura mais tarde na temporada transportará nutrientes marinhos para o interior, enriquecendo ecossistemas florestais a quilômetros do riacho mais próximo. Os filhotes ficam mais fortes e coordenados a cada dia, e sua impotência inicial dá lugar à confiança e ao poder que eventualmente os tornarão predadores supremos por direito próprio. Por enquanto, porém, eles permanecem completamente dependentes da sabedoria e da proteção da mãe em um mundo onde a beleza e o perigo coexistem em cada sombra e em cada esquina. Enquanto a família de ursos pardos lida com as complexidades da sobrevivência na primavera nas montanhas, um drama diferente se desenrola nas costas rochosas do Alasca. Aqui, onde o Oceano Pacífico encontra o continente com uma força estrondosa, o leão marinho de Steller se aventura em colônias tradicionais que são usadas por sua espécie há milhares de anos. O enorme macho, pesando quase 1 tonelada, desliza das ondas agitadas até um afloramento rochoso com uma graça surpreendente. Seu corpo, que seria desajeitado em terra firme, move-se fluidamente pela água, impulsionado por poderosas nadadeiras dianteiras que funcionam como remos e asas no ambiente marinho. A água corre por sua espessa pelagem, enquanto ele se posiciona entre centenas de leões marinhos, reunidos para o evento mais importante de seu ciclo anual: a temporada de reprodução. Este é um encontro como nenhum outro no mundo natural. O barulho é avassalador, uma enxurrada constante de latidos, rugidos e mugidos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. O cheiro é igualmente intenso, uma mistura de maresia, peixes e o almíscar de centenas de grandes mamíferos amontoados em um espaço relativamente pequeno. O espetáculo visual é de tirar o fôlego. Machos enormes, pesando até 1.200 quilos, dividindo espaço com fêmeas esbeltas e filhotes brincalhões, tudo tendo como pano de fundo ondas quebrando e imponentes falésias. A chegada do touro marca o início de um ritual social complexo que determinará seu sucesso reprodutivo ao longo do ano. Ele deve estabelecer e defender um território contra outros machos, além de atrair fêmeas para o local escolhido. As lutas entre machos rivais são demonstrações espetaculares de força e determinação, com os machos se erguendo sobre as patas traseiras e investindo uns contra os outros com uma força devastadora. Seu território, um afloramento rochoso de apenas 9 metros quadrados, torna-se seu mundo inteiro pelas próximas semanas. Ela não pode caçar nem se aventurar nas águas refrescantes, nem mesmo quando o semiérculo sol da primavera bate implacavelmente em sua pelagem escura. Ela precisa sobreviver com reservas de gordura acumuladas ao longo de meses,
alimentando-se nas águas ricas do Pacífico, enquanto mantém vigilância constante contra os machos jovens que tentam desafiar seu domínio. As fêmeas chegam em grupos, aproximando-se das rochas para dar à luz os filhotes concebidos no ano anterior. Cada fêmea representa uma oportunidade potencial de acasalamento, mas também uma responsabilidade. O macho deve proteger não apenas seu território, mas também as fêmeas e os filhotes que o habitam, dos ataques de outros machos e da ameaça constante de predadores. Orcas patrulham as águas próximas à costa, com suas distintas silhuetas pretas e brancas movendo-se como sombras sob a superfície. Esses predadores inteligentes compreendem os padrões previsíveis de comportamento dos leões marinhos e programam seus ataques para coincidir com os momentos em que estão mais vulneráveis. A transição da água para a terra, ou da terra para a água, cria oportunidades que as orcas aprenderam a explorar com eficiência letal. O enorme tamanho do macho, que o torna formidável em disputas territoriais, também o torna vulnerável ao superaquecimento nos dias quentes de primavera. Ele precisa equilibrar a necessidade de manter sua posição com a de se manter fresco para sobreviver. Ele se abana com as nadadeiras traseiras e posiciona o corpo para aproveitar qualquer brisa disponível, mas suas opções são limitadas pelas restrições sociais da vida em colônia. Com o passar dos dias, a dinâmica energética da colônia torna-se cada vez mais complexa. Machos bem-sucedidos podem atrair haréns de 20 ou mais fêmeas, enquanto machos menos dominantes são forçados a se relegar à periferia da colônia, ou mesmo à água, onde se tornam mais vulneráveis à predação. O estresse social constante, combinado com as exigências físicas da defesa territorial e do acasalamento, leva esses magníficos animais aos limites de suas capacidades biológicas. No entanto, apesar do aparente caos, a colônia opera de acordo com protocolos ancestrais que evoluíram ao longo de milhões de anos. O ritmo de chegadas e partidas, os padrões de defesa territorial e as negociações complexas entre machos e fêmeas contribuem para maximizar o sucesso reprodutivo e minimizar o gasto energético desse encontro extraordinário. Enquanto isso, bem acima das colônias de leões marinhos, as montanhas e os vales do interior do Alasca oferecem seu próprio espetáculo primaveril extraordinário. Aqui, em prados ainda cobertos de neve, mas iluminados por flores silvestres emergindo, os carneiros de Dao se movem com a confiança de um animal perfeitamente adaptado a terrenos verticais que desafiariam um alpinista humano. O carneiro, com seus enormes chifres curvos, que o identificam como um macho adulto, desce um penhasco que desce até um vale centenas de metros abaixo. Seus cascos, duros como pedra, mas capazes de agarrar as menores irregularidades da rocha, o carregam por terrenos que parecem desafiar as leis da física. Cada passo é dado com precisão matemática, e seu corpo se ajusta automaticamente para equilíbrio e alavancagem, de maneiras que representam milhões de anos de refinamento evolutivo. A primavera traz oportunidades e desafios para as terras altas, onde vivem os carneiros de Dao. O degelo revela grama fresca e plantas que nutrem as ovelhas, enquanto elas se recuperam das dificuldades do inverno, mas também torna o terreno mais traiçoeiro. Desabamentos de rochas desencadeados por ciclos de congelamento e degelo criam perigos que até mesmo esses animais de patas firmes precisam enfrentar com cuidado. Zonas de avalanche que permaneceram congeladas durante o inverno agora se tornam armadilhas mortais, onde um único passo em falso pode desencadear um deslizamento capaz de soterrar um rebanho inteiro de ovelhas. O carneiro se junta a um grupo de machos solteiros, animais que passaram o inverno em livre associação, compartilhando os benefícios da vigilância em grupo e evitando o gasto de energia da competição territorial. Seus relacionamentos são complexos, baseados em hierarquias estabelecidas por meio de combates ritualizados durante o cio do outono anterior.
O tamanho e a curvatura dos chifres de cada animal fornecem um indicador visual imediato da idade e do status de dominância, ajudando a minimizar conflitos reais em períodos em que a conservação de energia é crucial. Esses chifres extraordinários, que podem pesar até 13 quilos em um carneiro adulto, não são apenas símbolos de dominância, mas também ferramentas essenciais para a sobrevivência. Durante as lutas, os carneiros empinam-se e avançam a velocidades de até 32 km por hora, com seus crânios e chifres colidindo com um som semelhante ao de um trovão, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. A força desses impactos seria fatal para a maioria dos animais, mas os carneiros de Dao desenvolveram crânios especialmente espessos e estruturas de absorção de choque que lhes permitem sobreviver a colisões, gerando forças equivalentes às de um carro pequeno. À medida que o grupo avança pela encosta, eles permanecem constantemente alertas para predadores que fazem dessas alturas seu território de caça. Águias reais planam acima, com seus olhos atentos procurando cordeiros que se afastam demais da segurança do grupo. Os lobos, embora habitem principalmente vales, ocasionalmente se aventuram no habitat das ovelhas, usando sua inteligência e coordenação motora para tentar o que predadores individuais não conseguem: atrair as ovelhas para longe dos penhascos que representam seu refúgio definitivo. A capacidade do carneiro selvagem de detectar perigos vai além da simples vigilância. Sua audição é aguçada o suficiente para distinguir entre o som de uma pedra caindo e os passos de um predador. Seu olfato pode detectar a presença de um lobo a mais de 1 quilômetro de distância, quando as condições são favoráveis. Mais importante ainda, sua visão é uma das mais aguçadas do reino animal, capaz de detectar movimentos a distâncias impossíveis para um observador humano. O terreno que desafia os montanhistas humanos é simplesmente o lar desses animais extraordinários. Eles se deitam em saliências largas o suficiente para acomodar seus corpos, aparentemente despreocupados com quedas que deixariam alpinistas experientes tontos. Eles saltam sobre abismos aparentemente impossíveis de transpor, com suas pernas poderosas, os impulsionando pelo espaço com uma graça que faz tais feitos parecerem sem esforço. No entanto, apesar de suas notáveis adaptações à vida em terrenos verticais, as ovelhas de Dao enfrentam desafios que nem mesmo suas extraordinárias habilidades conseguem superar. As mudanças climáticas estão alterando o ambiente alpino de maneiras que rompem padrões estabelecidos ao longo de milhares de anos. O derretimento prematuro da neve altera os padrões de crescimento das plantas, o que pode criar descompassos entre o pico de disponibilidade de nutrientes e os períodos em que as ovelhas mais precisam de forragem de alta qualidade. Temperaturas mais altas permitem que a vegetação cresça em altitudes mais elevadas, potencialmente reduzindo o terreno aberto preferido pelas ovelhas e criando corredores que facilitam o acesso de predadores ao seu habitat tradicional. O sol nasce no céu do Alasca, seus raios refletindo nos campos de neve e picos de granito, em um espetáculo de luz e sombra que muda a cada minuto. A primavera no Alasca é uma estação de transições, de oportunidades aproveitadas e desafios superados, de formas de vida expandindo os limites do possível em sua eterna busca por sobrevivência e reprodução. No Alasca, o verão chega não como um aquecimento suave, mas como uma explosão de vida tão intensa que parece quase frenética. O sol, ausente ou quase ausente por meses, agora se recusa a se pôr, criando uma paisagem banhada por uma luz dourada perpétua que transforma todo o ecossistema em uma produção 24 horas de crescimento, alimentação e reprodução. Não é apenas o verão, é o breve período em que o Alasca revela sua verdadeira riqueza biológica. Rios transbordam de salmões retornando do oceano para desovar.
Arbustos de frutas vermelhas cedem sob o peso das frutas, que alimentarão inúmeros animais durante o inverno. Os filhotes, nascidos com o despertar da primavera, crescem a uma velocidade impressionante enquanto se preparam para seu primeiro teste de sobrevivência no inverno. No entanto, a abundância traz consigo os seus próprios desafios. A riqueza de recursos cria uma competição intensa. Os predadores convergem para áreas de alimentação, onde as presas se reúnem em números sem precedentes. A luz solar constante perturba os ritmos e comportamentos naturais. A curta estação de crescimento significa que cada dia, cada hora, cada momento de condições favoráveis deve ser maximizado. Nos riachos e rios que serpenteiam pela natureza selvagem do Alasca, uma das jornadas mais extraordinárias da natureza atinge seu clímax. O salmão do Pacífico, depois de passar anos no oceano se fortalecendo, graças aos nutrientes marinhos, agora retorna ao mesmo riacho onde nasceu, em um feito de navegação que os cientistas ainda lutam para compreender completamente. O salmão vermelho, com o corpo prateado transformado em vermelho vivo e a cabeça verde, luta rio acima contra uma corrente que desafiaria qualquer nadador experiente. Sua carne, antes firme e roliça devido à alimentação no oceano, agora começa a se decompor enquanto seu corpo redireciona todos os recursos disponíveis para a reprodução. Esta é uma jornada sem volta, uma missão final que culminará na morte, mas que garantirá a continuidade de sua linhagem genética. Cada obstáculo no riacho se torna um desafio monumental. As cachoeiras que o salmão precisa saltar parecem impossíveis, mas o peixe se lança repetidamente, sua cauda poderosa o impulsionando pelo ar, desafiando a gravidade. Muitas tentativas falham, e o salmão exausto cai de volta na água de chama agitada, mas a persistência muitas vezes triunfa quando a força por si só falha. O corpo do salmão passa por mudanças notáveis durante essa jornada rio acima. Seu sistema digestivo para de funcionar completamente. Ele nunca mais se alimentará. Sua mandíbula se alonga e desenvolve ganchos de aparência feroz, que ele usará não para se alimentar, mas para lutar com outros machos pelo direito de desovar. Sua pele engrossa e suas escamas se aprofundam, criando uma armadura para as batalhas que virão. Em áreas de desova tradicionais, usadas há milhares de anos, a chegada do salmão cria um espetáculo de vida ou morte que atrai predadores de toda a região. Ursos pardos entram no riacho, puxando peixes da água com suas garras enormes. Águias de cabeça branca pousam nas árvores próximas, mergulhando para capturar salmões em águas rasas ou se alimentando de carcaças que margeiam as margens do riacho. A fêmea do salmão, carregada de ovos, escava um ninho no leito de cascalho do riacho com a cauda. Este ninho, cuidadosamente construído em áreas onde o fluxo de água e os níveis de oxigênio são ideais para o desenvolvimento do embrião, representa o ápice de sua vida. Ela pode escavar vários ninhos, depositando milhares de ovos que representam todo o seu investimento reprodutivo. Os salmões machos, com suas mandíbulas em forma de gancho e costas arqueadas que lhes conferem uma aparência quase monstruosa, lutam ferozmente pelo direito de fertilizar esses ovos. As batalhas são brutais, mas breves, e o vencedor tem a oportunidade de liberar nuvens de leite sobre os ovos recém-postos. Em poucos dias, tanto os salmões machos quanto as fêmeas morrem, e seus corpos contribuem com nutrientes para o ecossistema do rio, que contribuirão para a nutrição da próxima geração. A morte do salmão não representa o fim, mas uma transformação. Suas carcaças, ricas em nutrientes marinhos, serão arrastadas para a floresta por ursos e outros necrófagos, transportando nitrogênio e fósforo oceânicos para o interior. Árvores que crescem perto de riachos de salmão crescem mais rápido e maiores do que aquelas que não têm acesso a esses nutrientes.
As mesmas florestas que sombreiam os riachos dependem da presa final do salmão para seu crescimento e produtividade. Os ovos enterrados no cascalho do riacho passam o inverno protegidos pelo gelo e pela neve, desenvolvendo-se lentamente durante os meses escuros até a primavera, quando emergem como alevinos, peixinhos que ainda retêm os sacos vitelínicos que os sustentarão durante as primeiras semanas de vida. Alguns sobreviverão para continuar o ciclo, mas muitos se tornarão alimento para outras criaturas do riacho. Seu sacrifício contribui para a complexa teia de relações que define os ecossistemas aquáticos do Alasca. Enquanto o salmão atrai predadores nos riachos do Alasca, as águas costeiras oferecem seu próprio espetáculo de verão. Aqui, onde o Golfo do Alasca encontra o Pacífico Norte, as baleias jubarte chegam após uma jornada de mais de 5.000 quilômetros de seus locais de reprodução tropicais, onde não descansam nem se alimentam há meses. A baleia, com 13 metros de comprimento e quase 40 toneladas de peso, move-se pela água com uma graça que parece desafiar a física. Suas enormes nadadeiras peitorais, as mais longas de todas as espécies de baleia, cortam a superfície enquanto ela começa a se alimentar, com a urgência causada por meses de jejum. Seu peso corporal diminuiu significativamente durante a temporada de reprodução, e agora ela precisa recuperar o tempo perdido no curto verão do Alasca, quando a comida é abundante. A técnica de alimentação das baleias jubarte é uma das estratégias de caça mais espetaculares da natureza. Trabalhando sozinhas ou em grupos coordenados, as baleias mergulham sob cardumes de arenque ou krill e liberam jatos de bolhas enquanto nadam em espiral ascendente. Essa rede de bolhas cria uma parede cilíndrica de bolhas que confunde e concentra as presas, facilitando sua captura. As dobras da garganta da baleia, normalmente dobradas como um acordeão, expandem-se dramaticamente à medida que ela sobe pelo centro da rede de bolhas com a boca aberta. Milhares de litros de água e inúmeros peixes pequenos correm para dentro de sua boca, que então se fecha enquanto a baleia usa sua enorme língua para expelir a água através de suas barbatanas. Os peixes ficam presos atrás das farpas, prontos para serem engolidos em um gole que pode conter centenas de quilos de comida. Essa estratégia de alimentação exige precisão de tempo e coordenação, especialmente quando várias baleias trabalham juntas. A baleia líder deve calcular a profundidade e a densidade do cardume de presas, enquanto as outras participantes devem sincronizar seus movimentos para manter a integridade da rede de bolhas. Todo o processo, desde o mergulho inicial até a carga de alimentação na superfície, pode levar apenas alguns minutos, mas requer planejamento e execução que demonstrem inteligência e habilidades de comunicação excepcionais. A presença da baleia nas águas do Alasca tem efeitos que vão muito além do seu próprio sucesso alimentar. Seu enorme corpo serve de plataforma para vários organismos marinhos menores, incluindo cracas que se fixam em sua pele e se alimentam do plâncton presente na água em que nada. Quando a baleia morre, sua carcaça afunda no fundo do oceano e fornece nutrientes para comunidades de águas profundas que, de outra forma, poderiam viver em condições de quase inanição. Mas a característica mais notável da baleia jubarte pode ser o seu canto. Vocalizações complexas que podem ser ouvidas a quilômetros de profundidade. Esses cantos, únicos para cada população e que mudam a cada ano, desempenham funções que os cientistas ainda estão tentando entender. Podem ser marcadores territoriais, exibições de acasalamento ou formas sofisticadas de comunicação que transmitem informações sobre fontes de alimento, perigos ou relações sociais. A capacidade da baleia de navegar por milhares de quilômetros de oceano aberto com extrema precisão rivaliza com a mais sofisticada tecnologia humana. Por meio de uma combinação de detecção de campo magnético, navegação astronômica e,
Possivelmente, comunicação infrassônica com outras baleias. As baleias jubarte retornam às mesmas áreas de alimentação ano após ano, às vezes a poucas centenas de metros de seus locais de alimentação em temporadas anteriores. À medida que o verão avança, a baleia se alimenta quase continuamente, consumindo até 1.300 quilos de alimento por dia. Essa ingestão massiva é necessária não apenas para recuperar a condição física perdida durante a época de reprodução, mas também para gerar as reservas de energia que a sustentarão durante o ciclo migratório e reprodutivo do ano seguinte. O curto verão do Alasca deve fornecer recursos suficientes para abastecer um ano inteiro de um dos estilos de vida mais exigentes em energia do reino animal. O sucesso alimentar das baleias tem um impacto direto nos ecossistemas marinhos do Pacífico Norte. Ao consumir grandes quantidades de pequenos peixes e krill, as baleias jubarte ajudam a controlar populações que, de outra forma, poderiam crescer o suficiente para esgotar suas próprias fontes de alimento. O outono chega ao Alasca como um mestre da pintura, trabalhando com uma paleta de cores vibrantes. A paisagem se transforma da noite para o dia, passando do verde do verão para explosões de vermelho, dourado e laranja que parecem brilhar com luz própria. Mas essa beleza transmite uma mensagem urgente. O inverno está chegando, e toda criatura que aspira a sobreviver deve se preparar para a provação que se aproxima. O ar fica mais fresco com a promessa de geada, e cada respiração cria pequenas nuvens de vapor que servem como lembretes do que está por vir. O sol, que permaneceu alto no céu por meses, agora começa a descer em direção ao horizonte, retomando o ritmo do dia e da noite que desapareceu em pleno verão. As primeiras neves cobrem os picos mais altos, avançando dia após dia pelas encostas como uma avalanche branca em câmera lenta que acabará por cobrir toda esta paisagem. Esta é a época da colheita, da engorda, os preparativos finais para a época mais difícil do ano. As plantas correm para completar seus ciclos reprodutivos antes que geadas devastadoras encerrem sua estação de crescimento. Os animais se envolvem em um frenesi alimentar que determinará se terão reservas de energia suficientes para sobreviver aos próximos meses. A própria urgência é palpável no ar, uma sensação de que o tempo está se esgotando e todas as oportunidades devem ser aproveitadas. No entanto, o outono também é uma estação de abundância espetacular. Arbustos de frutas vermelhas pendem sob montes de frutas que representam fontes concentradas de energia. As migrações do salmão continuam a proporcionar oportunidades ricas em proteínas para qualquer predador habilidoso o suficiente para aproveitá-las. O calor final do ano desencadeia comportamentos e migrações que criam alguns dos espetáculos mais extraordinários da natureza. Nas profundezas das vastas florestas do interior do Alasca, onde abetos e bétulas criam um mosaico de verde e dourado, a ursa negra move-se com determinação pela vegetação rasteira. Seu corpo enorme, que parecia magro e anguloso quando emergiu da hibernação meses atrás, agora possui camadas de gordura que a sustentarão durante mais um jejum de inverno. Mas sua preparação está longe de estar completa, e a breve janela de outono exige atenção constante à sobrevivência. Ele para em frente a um arbusto mais melancólico, cujos galhos estão carregados de frutinhas roxas intensas, uma das fontes de energia mais concentradas da natureza. Seu olfato apurado detecta o equilíbrio perfeito de açúcar e nutrientes que torna essas frutinhas inestimáveis para a engorda pré-hibernação. Com uma delicadeza surpreendente para um animal tão grande, ele usa os lábios e a língua para colher as frutinhas dos galhos, consumindo centenas delas em cada sessão de alimentação. O comportamento outonal da ursa é regido por um relógio interno que mede não apenas a passagem do tempo,
mas também o acúmulo de reservas de gordura necessárias para a sobrevivência no inverno. Ela precisa ganhar várias centenas de quilos antes de se refugiar em sua toca, transformando seu corpo em um sistema de armazenamento vivo que lhe fornecerá energia para a cibernação e, se estiver prenhe, para alimentar seus filhotes durante os meses de inverno, quando não há comida disponível. Sua estratégia de alimentação no outono demonstra inteligência e memória notáveis. Ele se move entre as fontes de alimento de acordo com seus ciclos de amadurecimento, programando suas visitas para aproveitar ao máximo a disponibilidade de nutrientes. Os canteiros de mirtilo visitados no início do outono dão lugar a pântanos de cranberry à medida que a estação avança, seguidos por roseiras bravas e sorveiras no final da estação, que fornecem as calorias finais antes que a neve impossibilite a busca por alimento. Mas as frutas vermelhas não são sua única fonte de alimento no outono. Ela despedaça troncos podres para acessar larvas de insetos e larvas, cujo alto teor de proteína complementa os carboidratos fornecidos pela fruta. Suas garras poderosas, capazes de rasgar madeira que desafiaria ferramentas elétricas, também lhe permitem cavar em busca de raízes e esquilos terrestres, cujos preparos outonais os tornam roliços e nutritivos. As atividades de forrageamento do urso têm efeitos profundos no ecossistema florestal. Ao se deslocar entre os canteiros de frutas silvestres, ele semeia sementes inadvertidamente em vastas áreas, e seu sistema digestivo favorece a germinação de muitas espécies de plantas. Sua escavação areja o solo e cria oportunidades para o crescimento de novas plantas. Até mesmo sua toca de inverno, que ele escava em uma encosta ou sob as raízes de uma árvore grande, acabará se tornando um local onde as plantas crescerão melhor, graças aos nutrientes que ele deposita ali. Preparar-se para a hibernação envolve mais do que simplesmente acumular reservas de gordura. Você também deve encontrar ou criar uma toca adequada, um local que permaneça isolado durante o inverno e forneça ventilação adequada para os meses de sono que virão. Escolher esse local representa uma das decisões mais cruciais que você tomará, pois uma toca mal escolhida pode significar morte por exposição ou sufocamento. À medida que prossegue sua preparação metódica para o inverno, a ursa negra personifica a essência da estratégia de sobrevivência do outono. A transformação da abundância sazonal nas reservas de energia necessárias para sobreviver à escassez sazonal. Seu sucesso durante essas semanas críticas determinará não apenas sua própria sobrevivência, mas também sua capacidade de se reproduzir e contribuir para a sobrevivência de sua espécie. Os movimentos do urso pela floresta criam perturbações que desencadeiam reações em todo o ecossistema. Sua presença em plantações de frutas vermelhas alerta outros animais sobre oportunidades e perigos. Criaturas menores, que dependem das mesmas fontes de alimento, precisam planejar suas buscas para evitar encontros com esse formidável competidor, enquanto os necrófagos seguem a uma distância segura, na esperança de se aproveitar de qualquer alimento que ele deixe para trás. Enquanto os ursos negros se concentram em fontes de alimento terrestres, as águas costeiras do Alasca oferecem seu próprio espetáculo outonal de preparação e abundância. Aqui, onde a mistura de correntes oceânicas cria alguns dos ambientes marinhos mais ricos do mundo. As orcas navegam em águas repletas de salmões e outras presas que também se preparam para a chegada do inverno. O grupo de orcas, composto por uma matriarca e sua família extensa, demonstra estratégias de caça transmitidas por gerações e aprimoradas ao longo de décadas de experiência. Esses predadores de topo, com sua coloração distinta em preto e branco e nadadeiras dorsais impressionantes, representam uma das forças de caça mais inteligentes e adaptáveis do oceano. A matriarca, na casa dos 60 e pesando mais de 6 toneladas, guia sua família por águas onde as migrações dos salmões criam oportunidades
de alimentação que devem ser aproveitadas antes que os peixes completem seus ciclos de desova e morram. Suas habilidades de ecolocalização, mais sofisticadas do que qualquer sistema de sonar projetado pelo homem, permitem que ela localize cardumes de peixes a quilômetros de distância e rastreie seus movimentos com uma precisão que beira o sobrenatural. A estratégia de caça da matilha reflete tanto a tenabilidade individual quanto a coordenação do grupo, demonstrando inteligência e habilidades de comunicação notáveis. Os diferentes membros da família desempenham funções específicas, reunindo as presas em grupos compactos, onde são mais fáceis de capturar. As orcas se comunicam constantemente durante a caça, usando um vocabulário complexo de cliques, assobios e chamados que coordenam seus movimentos com extrema precisão. Uma técnica de caça empregada por este grupo familiar é a lavagem cooperativa por ondas, na qual várias orcas trabalham juntas para criar ondas que arrastam focas ou leões marinhos de blocos de gelo ou praias rochosas. Esse comportamento, aprendido e aperfeiçoado ao longo de gerações, exige precisão de tempo e coordenação, além de um conhecimento de física que lhes permita prever como seus movimentos afetarão a dinâmica da água. A dieta de outono das orcas reflete a abundância sazonal dos ecossistemas marinhos do Alasca. O salmão que retorna fornece alimento rico em energia, o que ajuda as baleias a acumular reservas de gordura para os meses mais magros do inverno. No entanto, as orcas são predadoras oportunistas, e sua inteligência lhes permite aproveitar qualquer presa disponível. Elas podem caçar focas, leões marinhos, botos ou até mesmo outras espécies de baleias, adaptando suas estratégias aos desafios específicos que cada tipo de presa apresenta. A estrutura social da matilha, baseada em relações matrilineares que podem abranger várias gerações, oferece vantagens que vão além da caça cooperativa. Fêmeas mais velhas, que não conseguem mais se reproduzir, servem como repositórios de conhecimento ecológico que pode significar a diferença entre a vida e a morte para os membros mais jovens da família. Elas se lembram de onde e quando as fontes de alimentos são mais prováveis de serem encontradas, como navegar em áreas perigosas e como reagir a condições ambientais incomuns. O cérebro da orca, um dos maiores e mais complexos do reino animal, proporciona habilidades cognitivas como autoconsciência, resolução de problemas e a transmissão cultural de comportamentos aprendidos. Cada grupo desenvolve seu próprio dialeto, vocalizações únicas que servem como identidade familiar e ajudam a manter a coesão do grupo, mesmo quando os indivíduos estão separados por distâncias consideráveis. Do reino marinho, onde as orcas reinam supremas, os preparativos para o outono se estendem às altitudes mais elevadas do Alasca, onde cabras montesas navegam por terrenos tão verticais e traiçoeiros que poucos outros mamíferos de grande porte conseguem sobreviver ali. Em penhascos que descem para vales com milhares de metros de profundidade, esses animais extraordinários demonstram adaptações que representam a especialização máxima para a vida no mundo vertical. A cabra montesa, com sua pelagem branca e brilhante, já se adensando em preparação para o inverno, move-se pela face rochosa, com movimentos tão precisos e seguros que parecem desafiar a gravidade. Seus cascos, especialmente adaptados para agarrar as pequenas irregularidades da superfície rochosa, proporcionam uma tração impossível para qualquer outro mamífero de grande porte. Cada passo é executado com precisão matemática. O corpo do animal calcula automaticamente ângulos, forças e pontos de equilíbrio em cálculos que desafiariam um engenheiro. O outono traz desafios únicos para as terras altas, onde vivem as cabras montesas. As primeiras neves da estação podem chegar repentinamente, cobrindo apoios familiares para mãos e pés com camadas traiçoeiras de gelo.
mudanças bruscas de temperatura que congelam e descongelam a água em fendas rochosas podem desencadear quedas de rochas que ameaçam até mesmo esses alpinistas de passos firmes. No entanto, as mesmas condições extremas que tornam o outono perigoso também oferecem oportunidades que devem ser aproveitadas antes da chegada do inverno. A dieta de outono do ibex concentra-se em plantas energéticas que concentram nutrientes para prepará-lo para a dormência de inverno. As gramíneas, juncos e ervas alpinas que cresceram durante o curto verão nas montanhas agora oferecem níveis ótimos de nutrição que o ajudarão a acumular as reservas de gordura necessárias para sobreviver ao inverno. Seu sistema digestivo especializado, adaptado para extrair o máximo de nutrientes da matéria vegetal fibrosa, permite que ele prospere em vegetação que forneceria nutrição insuficiente para a maioria dos outros grandes mamíferos. O comportamento alimentar da cabra durante o outono demonstra uma notável consciência do ambiente. Ela sabe quais plantas fornecem mais energia, quais lugares são mais acessíveis mesmo após uma nevasca, e como equilibrar as oportunidades de alimentação com os riscos de se aventurar em áreas com maior probabilidade de avalanches ou quedas de rochas. O comportamento social do animal também muda durante o outono, pois a chegada da época de acasalamento desencadeia interações entre indivíduos que permaneceram praticamente solitários durante o verão. Os ibex machos, cujos chifres impressionantes os identificam como animais maduros, começam a procurar fêmeas e estabelecem relações de dominância que determinarão o sucesso reprodutivo. Batalhas entre machos rivais, travadas em penhascos onde um único passo em falso significa a morte, representam um dos combates mais perigosos da natureza. Os animais erguem-se sobre as patas traseiras e se lançam contra os oponentes com uma força que seria letal para a maioria dos mamíferos. Seus crânios, especialmente espessos, e suas estruturas córneas, que absorvem choques, permitem que sobrevivam a impactos que geram forças tremendas. Mas o risco de perder o equilíbrio nas estreitas saliências, onde essas batalhas acontecem, adiciona um elemento de perigo mortal a cada encontro. A preparação do ibex para o inverno envolve mais do que simplesmente acumular reservas de energia e participar de rituais de acasalamento. O animal também deve identificar e preparar abrigos que o protejam dos ventos fortes e das nevascas que caracterizam os invernos nas terras altas. Esses abrigos, geralmente cavernas rasas ou saliências de penhascos, devem fornecer proteção e, ao mesmo tempo, permitir o acesso às áreas de alimentação das quais dependerá durante o inverno. As notáveis adaptações da cabra a terrenos verticais oferecem vantagens que vão além da simples mobilidade. Sua capacidade de acessar áreas de alimentação e abrigos inacessíveis a outros mamíferos de grande porte reduz a competição e a pressão predatória. Lobos, ursos e outros predadores que dominam áreas de planície simplesmente não conseguem seguir as cabras montesas em seu habitat vertical, proporcionando-lhes uma segurança que tem o custo de viver em um dos ambientes fisicamente mais exigentes do planeta. A pelagem branca da cabra montesa, que lhe proporciona camuflagem contra a neve e o gelo, também desempenha importantes funções termorreguladoras. Os pelos ocos retêm o ar quente próximo à pele, enquanto o subpelo denso proporciona isolamento adicional. Essa pelagem extraordinária permite que ela mantenha a temperatura corporal em condições que matariam rapidamente a maioria dos mamíferos, incluindo temperaturas que podem chegar a menos 27 graus Celsius. À medida que o outono se aproxima do inverno, a rotina diária da cabra montesa se torna cada vez mais focada na sobrevivência. Cada dia exige uma navegação bem-sucedida por terrenos que desafiariam escaladores experientes, a localização e o consumo dos nutrientes certos para manter a condição física, além de vigilância constante para mudanças climáticas
que podem transformar rotas familiares em armadilhas mortais em questão de minutos. A presença do animal nesses lugares aparentemente impossíveis serve como um lembrete de que a vida pode encontrar maneiras de prosperar, mesmo em ambientes que parecem completamente hostis à atividade biológica. O sucesso do ibex no mundo vertical representa milhões de anos de refinamento evolutivo, criando um animal tão perfeitamente adaptado ao seu nicho que praticamente não enfrenta concorrência de outros grandes mamíferos. No entanto, mesmo essas adaptações notáveis não conseguem eliminar completamente os riscos inerentes à vida em altitude. Avalanches, quedas de rochas, mudanças climáticas repentinas e acidentes simples em terrenos traiçoeiros criam ameaças constantes que nem mesmo a cabra montesa mais autoconfiante consegue evitar completamente. A sobrevivência do animal depende de uma combinação de adaptações físicas, comportamento aprendido e um fator aleatório que determina se cada dia no mundo vertical terminará em sucesso ou desastre. Ao se acomodar para a noite em uma saliência larga, o suficiente para acomodar seu corpo, a milhares de metros acima do fundo do vale, a cabra montesa personifica a notável diversidade de estratégias de sobrevivência que definem o outono no Alasca. Das profundezas do oceano, onde as orcas caçam, aos picos mais altos, onde as cabras montesas desafiam a gravidade, cada nicho disponível abriga formas de vida que encontraram maneiras de transformar a abundância sazonal em reservas de energia necessárias para a sobrevivência no inverno. Durante milhares de anos, a vida selvagem do Alasca existiu de acordo com padrões estabelecidos pelos ciclos naturais de abundância e escassez, predação e sobrevivência, adaptação e evolução. Os povos indígenas viviam dentro desses ciclos, aproveitando o que precisavam e compreendendo seu papel no ecossistema mais amplo. Seu impacto, embora significativo em áreas locais, permaneceu dentro dos limites da sustentabilidade natural. A chegada de colonos europeus e americanos nos séculos XVIII e XIX marcou o início de uma mudança fundamental na relação entre humanos e a vida selvagem do Alasca. O que se seguiu não foi integração, mas exploração em uma escala nunca antes experimentada pelo ecossistema. As operações comerciais de caça e pesca extraíram recursos com uma eficiência e intensidade que rapidamente sobrecarregaram os sistemas naturais, que sustentavam a abundância por milênios. A descoberta de ouro no Alasca desencadeou uma nova onda de perturbações ambientais. As operações de mineração contaminaram córregos e rios com mercúrio e outras substâncias tóxicas que persistem no ecossistema até hoje. A mineração de placer, que remove a camada superficial do solo e a vegetação para acessar o cascalho aurífero subterrâneo, deixou cicatrizes na paisagem que permanecem visíveis do espaço mais de um século depois. O desenvolvimento industrial moderno trouxe consigo desafios que superam em muito os impactos da exploração anterior. As mudanças climáticas, impulsionadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, estão alterando fundamentalmente as condições ambientais às quais a vida selvagem do Alasca se adaptou por milhões de anos. O aquecimento ocorrido no Alasca nos últimos 50 anos é o dobro da média global, gerando mudanças tão rápidas que muitas espécies não conseguem se adaptar rápido o suficiente para sobreviver. A acidificação dos oceanos, causada pelo aumento da absorção de dióxido de carbono atmosférico, está alterando os ecossistemas marinhos de maneiras que afetam toda a cadeia alimentar. Organismos construtores de conchas, desde o plâncton microscópico até espécies maiores, como caranguejos e moluscos, estão encontrando cada vez mais dificuldade para construir e manter suas conchas protetoras em águas mais ácidas. O colapso dessas espécies-chave repercute em toda essa cadeia alimentar, afetando peixes,
aves marinhas, mamíferos marinhos e, em última análise, as comunidades humanas que dependem de ecossistemas oceânicos saudáveis. O aquecimento climático também está alterando o ritmo dos eventos naturais, criando descompassos entre as espécies e suas fontes de alimento. As plantas estão brotando mais cedo, mas os insetos que dependem delas podem não estar presentes para aproveitá-los. As migrações dos caribus, programadas para coincidir com o pico de nutrição das plantas, podem chegar muito cedo ou muito tarde, conforme as estações de crescimento mudam. Esses descompassos fenológicos podem ter efeitos devastadores sobre as populações de animais selvagens, que evoluíram para depender de um calendário preciso para sobrevivência e reprodução. No entanto, nem todos os impactos humanos sobre a vida selvagem do Alasca foram negativos. A criação de áreas protegidas, como parques nacionais, refúgios de vida selvagem e áreas selvagens, preservou habitats cruciais para espécies que, de outra forma, teriam sido perdidas. A Lei de Conservação de Terras de Interesse Nacional do Alasca, de 1980, reservou mais de 100 milhões de acres de terras federais, criando uma área protegida maior que todo o estado da Califórnia. A gestão moderna da vida selvagem, baseada em pesquisa científica e nos princípios da coleta sustentável, permitiu a recuperação de algumas espécies outrora ameaçadas de extinção. As populações de urso cinzento, urso negro e lobo, severamente reduzidas por campanhas anteriores de caça e envenenamento, se recuperaram em muitas áreas graças a uma gestão cuidadosa. A população de morsas do Pacífico, dizimada pela caça comercial no século XIX e início do século XX, mostrou sinais de recuperação graças a acordos internacionais de proteção. A reintrodução de espécies em áreas onde haviam sido extintas também obteve sucesso notável em alguns casos. Esforços para restaurar populações de bisões da floresta no Alasca, utilizando animais de rebanhos canadenses, estabeleceram novas populações que desempenham funções ecológicas e culturais para comunidades indígenas que mantêm uma relação tradicional com esses animais. No entanto, esses sucessos devem ser ponderados em relação às ameaças constantes que continuam a ameaçar a vida selvagem do Alasca. O desenvolvimento industrial, incluindo a extração de petróleo e gás, mineração e exploração madeireira, continua a fragmentar habitats e a introduzir poluentes nos ecossistemas. O projeto de desenvolvimento da planície costeira do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, local de parto da manada de caribus porcos-espinhos, representa uma ameaça potencial a uma das migrações de vida selvagem mais espetaculares da América do Norte. O tráfego marítimo nas águas do Alasca aumentou drasticamente com o recuo do gelo marinho do Ártico, criando novas fontes de poluição sonora que podem interferir na comunicação e na navegação dos mamíferos marinhos. O risco de derramamentos de petróleo, catastroficamente demonstrado pelo desastre do Exxon Valdez, em 1989, continua a ameaçar os ecossistemas marinhos, que podem levar décadas para se recuperar de grandes eventos de poluição. Talvez o mais preocupante seja a aceleração das mudanças ambientais, que ultrapassam a capacidade adaptativa dos sistemas de gestão da vida selvagem e dos humanos. O ritmo de aquecimento no Alasca está aumentando, o que significa que as mudanças observadas nos últimos 50 anos podem ser apenas uma amostra do que está por vir. Pontos de inflexão nos sistemas climáticos podem desencadear mudanças irreversíveis que alteram fundamentalmente os ecossistemas que sustentam a notável diversidade da vida selvagem do Alasca. Você é fascinado pela vida selvagem do Alasca e suas mudanças sazonais de tirar o fôlego? Curta e compartilhe seu animal favorito nos comentários. E se você quiser apoiar a conservação desta maravilha natural, compartilhe este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de tocar no ícone do sino para não perder nenhuma de nossas próximas histórias sobre a vida selvagem.